Fala galera, eu sou o Gui do canal Tática Alvinegra e estamos aqui para começar mais um vídeo, nessa sequência de vídeos consecutivos que eu estou trazendo aqui para o canal nessa semana. E hoje a gente vai falar do grande assunto do dia, praticamente aí dessa quarta-feira, que foi essa mega entrevista do John Textor lá para o canal do TF, quando a gente acompanhou, fez a cobertura no Twitter, e aqui agora eu vou sintetizar tudo o que ele falou para vocês. A gente vai acompanhar praticamente ali a minha cobertura em tempo real e vai esclarecer vários pontos que o John Textor falou nessa mega entrevista que ele deu na noite de hoje. O vídeo vai sair agora mesmo na madrugada, espero que pela manhã, de quinta-feira, pela tarde, vocês continuem assistindo, vocês continuem compartilhando para informarem a galera do que aconteceu nessa noite de quarta-feira. Mas sem mais enrolação, já vamos começar logo com essa mega cobertura e pra gente comentar aí e trazer as informações, obviamente, do que o John Textor falou nessa super live que aconteceu ontem. E a gente vai começar aqui já pelo início, obviamente, foi quando eu comecei a postar sobre o que o John Textor vinha falando na live, em tempo real, fazendo a tradução até pra galera que não estava podendo acompanhar pelo YouTube, e para deixar registrado também essa questão. John Textor chegou, e aí já na primeira fala dele, ele já mostra como ele queria participar dessa live, porque, como eu disse aí no Twitter, John Textor já começou falando que tem muita coisa para falar hoje e que o Twitter limita a divulgação, porque o Twitter tem um limitezinho de caracteres, ele não consegue, de uma certa forma, expor tudo que ele quer falar sobre o Botafogo, todas as notícias, enfim, tudo que ele gostaria de contribuir aí nesse sentido de dar até a informação sobre o Botafogo. Primeiro tweet. Textor fala que o Botafogo estava muito atrás em relação à estrutura comercial. Várias coisas que são básicas numa empresa, num clube, não existiam no Botafogo. E o principal problema foi que ele teve que iniciar esse processo de uma maneira muito veloz. O Textor falou que o Botafogo estava pior do que ele imaginava num sentido empresarial. O Botafogo não tinha nada, não tinha empregos, não tinha cargos necessários para gerir uma empresa, não usava softwares na questão contábil. Não tinha ninguém ali tomando conta de maneira mais profissional do Botafogo. E ele teve que implementar tudo isso, toda essa parte de estrutura, junto também, óbvio, com uma formação de um time de futebol naquele pouquíssimo tempo de um mês. E aí o que o Serginho Santana falou, que eu também dei lá o retweet, que eu compartilhei, que ele falou sobre o Durcésio. O Durcésio tem sido incrível. Estamos montando uma nova parte comercial de negócios, com novos sistemas para organizar o clube. Temos uma ótima relação com o clube social, não há turbulência. Às vezes alguém manda um e-mail reclamando, isso é comunicação. E eu já, em seguida, já comentei logo que o papo estava numa linguagem mais de negócios e algumas especificidades do mercado contábil. O Textor falando que a mudança que ele está implementando é algo que está tornando o clube bem organizado no sentido empresarial. O Botafogo está passando a usar um software que o próprio Medeiros comentou na live. Se eu não me engano era o SAP. Não conheço muito desse mercado contábil, dessas ciências econômicas de uma certa forma, mas ele disse que era o que mais tinha de recente, o que tem de melhor no mundo. O Botafogo está começando a adotar isso na maneira de gerir financeiramente o clube, de gerir a estrutura, de gerir a empresa, SAF Botafogo. Então, mudanças estão vindo nesse sentido. O John Textor está implementando essa nova estrutura de organização da empresa do Botafogo. E aí, continuando o nosso assunto, dois tweets aqui em sequência agora, o Textor falou que tinha a expectativa de fazer contratações de peso e tentou isso. Porém, as situações não deram muito certo e a equipe precisava ser qualificada de forma muito rápida. Só apenas 3 jogadores no elenco tinham qualidade e experiência de Série A. E ainda completou. Eram apenas 30 dias para montar esse elenco com peças de qualidade da Europa por conta da janela fechada. Ou seja, toda aquela dificuldade de trazer jogadores de maior qualidade, vindos da Europa. A gente teve até alguns como o Lucas Fernandes, o Sauer, e algumas contratações nacionais que ele vai até mencionar ali em cima. E eram necessários 27 jogadores de nível de Série A. Ou seja, John Textor, pela análise do scouting, pela análise do departamento de futebol, quando assumiu o Botafogo, se deparou com um elenco com apenas 3 jogadores de qualidade e experiência em Série A. E ele queria montar um elenco de 30 jogadores com qualidade e experiência na Série A. Ou seja, ele precisaria contratar 27 jogadores. 27 jogadores para ter esse primeiro elenco, esse elenco base no Botafogo. O Botafogo contratou 20 jogadores nessas 2 janelas somadas. Ou seja, não chegou no número de 27, mas aí tiveram algumas contratações, como por exemplo o Jefinho, que veio para o time B e chegou no profissional. Enfim, era necessário mudar totalmente o elenco da equipe.
aliado a isso, a chegada do Castro, a gente já vai entrar no assunto Luiz Castro, né? Mas então o John Textor, em pouquíssimo tempo, teve que contratar diversos jogadores, né? Ele fala que até em menos de um mês, né? 30 dias, teve que contratar um time, né? Jogadores para reforçarem esse time do Botafogo no primeiro turno, né? E foi uma tarefa muito difícil por conta dessa corrida contra o tempo, que ele deixou bem clara, e também falando como o que existia, o elenco do Botafogo não era um elenco de Série A. Sobre os jogadores contratados, Textor está falando que alguns desses não tiveram destaque inicial e foram cornetados pela torcida. Momento ali que ele falou que ele sempre acreditou em alguns jogadores, que ele sempre acreditou por conta do scouting, por conta do departamento de futebol, da análise, que alguns jogadores eram jogadores considerados top, né, top players, né, jogadores que iam mostrar essa qualidade eventualmente. Porém, no início da temporada, não tiveram um destaque. E nos últimos jogos tem crescido, né? Que é o caso do Tietchan Lucas Fernandes, que ele cita diretamente do time. Então, é interessante ver essa defesa do Textor em relação às contratações, porque, de fato, são jogadores que demoraram a engrenar. E isso está se provando agora, né? Com o Tietchan Lucas Fernandes melhorando, enfim. Vários jogadores que a gente pode citar aí nesse sentido, que não deram um retorno imediato, mas vão se provando cada vez mais jogadores que são tops, né? Jogadores que vêm para agregar bastante nesse elenco do Botafogo. E aí ele já fala, entrando no assunto Luiz Castro, né? Sair defesa do técnico do Botafogo, falando que ele tem um dos trabalhos mais difíceis que se pode imaginar no futebol. Aí ele fala por quê? O time não teve pré-temporada, o elenco era de nível baixo, ele era obrigado a vencer times já treinados e estabelecidos no cenário nacional. É verdade, isso é verdade. O Castro teve que pegar um pouquíssimo tempo, né, cerca de 2, 3 semanas antes de começar o Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. Não tinham chegado os jogadores ainda, ele pegou aquele elenco que restou do Carioca, mais algumas contratações. Teve que fazer o time já jogar, o time pontuar. Conseguiu, na medida do possível, porém, falta a questão da evolução. Falta a questão da evolução que a gente espera ver. E aí eu vou continuar falando um pouco mais acima, mas quero frisar que John Textor coloca aí o Castro como um dos responsáveis por uma das tarefas mais difíceis que se pode imaginar no futebol, que é fazer um time novo, sem pré-temporada, né, um time que tinha um nível baixo técnico, render num campeonato em tão pouco tempo, né? E segundo John Textor, ele conseguiu cumprir essa missão. E ainda nesse assunto Castro, o Textor já solta logo uma aspas também em seguida na entrevista falando: eu nunca vi tantos desfalques por lesão e suspensões em um time. Logo depois ele ainda fala que com vários titulares fora, o Liverpool não conseguiria vencer um adversário de meio de tabela da Premier League. Ou seja, claro, a gente já falou disso, como o Castro sofreu bastante com esses desfalques por lesão e suspensão no Botafogo, né, uma média de quase 10 desfalques por partida, num elenco que, como a gente já falou, não é um elenco top, não é um elenco recheado, completo de jogadores de experiência de Série A. Então, assim, tem ali uma justificativa. E o John Textor seguiu firme nessa questão de defender o Luiz Castro, né? Como eu coloco no tweet seguinte, né? E dizendo o quanto é difícil o trabalho dele, que apesar dos reforços chegando, ainda é algo muito recente. E alguns jogadores ainda não correspondem ao estilo que Castro quer implementar, né? Ele comenta isso na entrevista e eu acho bem interessante, porque ele acaba até falando, também de uma certa forma, jogando um pouco a culpa em cima dos jogadores, que o Castro acaba pedindo algumas coisas, acaba orientando de uma certa forma situações de jogo que os jogadores às vezes não obedecem, que os jogadores acabam às vezes, entre muitas aspas, sabotando esse estilo de jogo do que o Castro quer implementar no Botafogo. Então, é algo que, assim, a gente sabe que dentro de campo os jogadores são seres humanos, os jogadores não são comandados, né, como videogame pelo Luiz Castro. Então, às vezes foge do que é planejado. Porém, parece que é algo até mais recorrente, isso tem atrapalhado esse desenvolvimento do trabalho. E logo em seguida, o tweet falando que o Castro é o homem certo para o trabalho, segundo John Textor, né? Acho que essa é a grande aspas aí a respeito do trabalho do Castro nessa entrevista. John Textor volta a enfatizar a confiança no trabalho do treinador do Botafogo, né? E ainda fala, ele é um professor, um técnico. Não venham me dizer que o futebol é diferente aqui no Brasil. Castro entende do jogo. Segundo o Textor, o Botafogo vive momentos imprevisíveis no jogo, que às vezes acontecem, um vacilo na defesa, um erro técnico, um azar na partida. E aí a gente pode destacar o jogo contra o Juventude, né? O próprio Textor destacou o jogo contra o Juventude,
onde ele julgou que o atacante do Juventude teve sorte no primeiro gol e o Botafogo não vinha merecendo, né, sair em desvantagem contra o Lanterna. Então, enfim, defesa ao Luiz Castro. O Luiz Castro não vai sair do comando do Botafogo. A gente vai ter que torcer para uma volta por cima, né, numa melhora no desempenho, uma melhora no resultado do Luiz Castro, né, como eu falei. E ele é praticamente um sócio do John Textor nesse projeto do Botafogo. O John Textor não está nem próximo de mudar esse ponto de vista em relação ao português. E aí ele já passa para o próximo assunto, que é sobre o trabalho feito pelo Mazuco, pelo departamento de futebol, onde ele destaca que eles conseguiram contratar quase 27 jogadores, né, de bom nível para a Série A dentro das exigências dele. Porque o Botafogo não fez 27 contratações, porém foi algo em torno de 20. E, segundo ele, conseguiu montar um elenco dentro das exigências que o Textor havia feito, dentro das questões financeiras, propostas, enfim. Elogiou esse trabalho do departamento de futebol do Botafogo, que é interessante, né? Mostra que ele segue confiando nesse trabalho. E aí, já entrando nesse próximo tópico, que é o que dá aí a nossa thumb aqui do vídeo do canal, né, o Central colocou lá no Twitter, o Textor acabou de falar que a folha salarial do Botafogo gira em torno de 11 a 12 milhões de reais mensais. Isso dá 130 milhões de reais por ano. Qual foi a última vez que a gente teve uma folha desse nível? Isso já mostra também um pouco dessa valorização dos jogadores, né, em questão financeira que o Botafogo está trazendo. Muitos salários não são divulgados. Porém, dá para ter uma noção bem interessante desses 12 milhões mensais, né? Se a gente for dividir pelos 30 jogadores do elenco, né, fazendo a conta aqui nesse momento para vocês, a gente tem, na verdade, 130 milhões divididos por 30. Dá uma média aí de 4 milhões, né, praticamente aí, cada jogador vai conseguir botar no bolso, né? Se todo mundo recebesse o mesmo salário, a gente pode dividir isso por 12, uma média de salário de 360 mil reais, né? Botafogo subindo de uma maneira assustadora até essa média salarial dos jogadores do seu elenco, o que qualifica bastante já o time, né? Dá pra ver dentro de campo que o Botafogo tem muito mais qualidade do que os últimos times. Então, são 130 milhões de reais investidos anualmente só em salário. Só em salário, e a tendência é sempre aumentar. É sempre esse número ir crescendo na medida que o Botafogo vai contratando jogadores melhores. E aí um parêntese para falar do trabalho do Pedro, né, do Glorious Botafogo, que traduziu, né, praticamente todas as falas do John Textor. Teve um pouquinho ali do Tarso, Lenda Rádio, meu parceiro, né, meu tutor. Porém, o Pedro foi o grande responsável por traduzir as falas do John Textor em quase 3 horas de live. Então, parabéns, deixa o salve aí para um excelente trabalho do amigão, que merece ser mencionado. E aí, sobre política, ele falou que não queria relacionar futebol e política por conta desses últimos acontecimentos aí de pista de atletismo, de que o Botafogo quer fazer essa reforma no Newton Santos, e aí correram com um projeto de lei para tombar a pista de atletismo, que já foi negado, já foi feito um acordo, que o Botafogo vai cobrir ali uma reforma na outra pista, na pista lá do Maracanã, de atletismo, enfim, assunto resolvido. Mas aí ele começa a falar um pouquinho de bastidores, né? E aí o Mil Grau, né, que já esteve aqui no canal, falou que o Textor falou que o Botafogo não recebeu uma grana na Globo por causa de adiantamento de cotas de ex-presidente. Olha aí como é que a herança não é nada positiva. E aí o Textor já falou depois de alguns bastidores. Na primeira semana teve problemas jurídicos, né? Um patrocinador que queria fazer uma publicidade no Newton Santos por conta de um contrato antes da SAF, jogou na justiça, né? Ganhou na justiça, inclusive. Conta de luz sem pagar no CT Lonia com mais de 40 anos de atraso e ameaçaram inclusive desligar a eletricidade no meio do treinamento. Então, assim, logo no início, diversos problemas no bastidores pro John Textor, que ele teve que passar por cima, que ele teve que superar nesse sentido, para fazer a SAF do Botafogo funcionar. Depois, Textor ainda falou que vai formalizar esse pedido de reforma do Newton Santos, que ainda não tem uma liberdade necessária para começar as obras. Porém, até o dia 14 de setembro, atenção, dia 14 de setembro, atualizações devem surgir em relação ao projeto de reforma do estádio do Botafogo. John Textor depois parte para algo mais sobre a torcida, né, nessa live, onde ele fala que em qualquer área da vida
a negatividade atrapalha. Ele questiona o efeito positivo de se vaiar jogadores e técnico durante o jogo e completa dizendo que as hashtags fora Castro, fora Mazuco, fora Textor, no fundo atrapalham muito mais do que ajuda, né? Então, assim, acredito que essa fala seja em relação às vaias durante o jogo, como a gente já falou, e na questão de sempre a torcida buscar apoiar ao máximo o time, né? Fazer um ambiente mais favorável possível para o Botafogo ir atrás desses 3 pontos, dessas vitórias dentro de casa. Ele quer que a casa do Botafogo seja um ambiente desconfortável para o adversário e o mais confortável possível para o jogador do Botafogo que estiver dentro de campo ali naquele momento. Mas agora eu vou ter que interromper esse vídeo daqui para não deixar tão longo, não acontecer igual ao nosso último vídeo aqui no canal que teve mais de 30 minutos seguidos, corridos. Eu vou cortar esse vídeo, essa participação em 2. Ou seja, amanhã ainda, né, na verdade hoje, no caso, né, que já é quinta-feira, sai a parte 2, né, desse vídeo falando sobre a mega live do John Textor, tratando de outros assuntos. Vai ter uma nova thumb, onde a gente vai focar no próximo tópico grande que ele fala, que é a questão da fornecedora de materiais nova do Botafogo. Então, vou cortar esse vídeo em 2. Amanhã sai mais um vídeo, amanhã no caso hoje, né, mais uma vez me confundindo, falando sobre a segunda parte dessa mega live, dessa mega entrevista. E logo mais pela noite deve ter conteúdo, deve ter live do Tática Alvinegra com a Rádio Botafogo. Então uma quinta bem agitada para você que acompanha aqui o canal. Vamos então terminar esse vídeo. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Fique ligado porque já já sai a parte 2 e você já pode ir direto para o vídeo que vem aí depois, inclusive, continuando essa mega cobertura sobre a live do John Textor que aconteceu na última quarta-feira pela noite. Um abraço, até a próxima e fui!